Olá, galerinha desse canal! Para quem está aqui pela primeira vez, o meu nome é Jadma. Esse é um espaço em que eu gosto de compartilhar um pouco da minha rotina. Às vezes eu faço alguns vlogs, eu gosto de falar um pouco das leituras que eu estou fazendo, trago algumas reflexões. Sejam muito bem-vindos! Neste ano de 2025, esse ano que já terminou, eu fiz algumas leituras muito significativas para mim. No total, eu li 35 livros, por coincidência, a minha idade. E eu vim aqui hoje compartilhar os melhores livros para mim em 2025. Foram aqueles livros que mais mexeram comigo, que mais me fizeram refletir, que de alguma forma deixaram uma marca para sempre dentro de mim. Eu decidi não falar dos 35 livros, porque eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Então vamos logo começar, né? O primeiro livro que eu li em 2025 e que eu gostaria de compartilhar foi esse aqui. Bolo de Limão com Sementes de Papoula, de Cristina Campos. Eu ganhei esse livro de presente e não é um livro muito conhecido, então eu li despretensiosamente, sem saber se eu ia gostar. E ao longo da leitura eu fui me envolvendo. Ele conta a história de duas irmãs que foram separadas e de repente, depois de muitos anos, precisam se unir por conta de uma herança que elas recebem. Esse livro mexeu muito comigo na época que eu li. Para mim foi uma leitura muito significativa, ver a relação dessas duas irmãs, o quão diferente elas construíram a vida ao longo de muitos anos e o quão importante também foi para elas se reencontrarem e sarar algumas feridas, reverter algumas mágoas que tinham no coração e, de fato, assim, construir uma relação de irmãs que nem a distância mais faz diferença. Não faz muito significado para mim dar uma nota ao livro, eu acho que é muito subjetivo, então eu vou deixar só registrado como um livro que eu gostei muito, que eu li no ano passado. Não vai estar na ordem de leitura, porque eu não lembro exatamente, os livros estão aqui do lado, eu não lembro exatamente a ordem que eu fui lendo. Esse livro, na verdade, foi uma releitura. Não vai estar na ordem de leitura, porque eu não lembro exatamente, assim, quando eu fui lendo, mas eu vou aqui só citando mesmo os livros que eu mais gostei de ler. Esse aqui, na verdade, foi uma releitura, Todas as Suas Imperfeições, de Colleen Hoover. Eu li no ano de 2024 e reli em 2025. É um livro que conversa muito comigo em relação a você viver com imperfeições, né? A vida não é perfeita, todos os dias não são perfeitos e a gente saber lidar com isso. Eu tenho um grau de cobrança e de perfeccionismo muito alto. Então esse livro, ele conversou comigo muito em relação a isso. Não necessariamente ao tema central da história, quem leu sabe, não vou entrar em detalhes, eu vou realmente trazer o que o livro mexeu e fez diferença para mim. Então ele conversa muito sobre isso, sobre a gente iluminar a parte boa também, as perfeições do nosso dia e não só as imperfeições, a parte que a gente não tá sabendo dar conta naquele momento. E eu vou ler, obviamente, a parte que eu acho que é o ponto-chave desse livro, que ele vai conversando com você ao longo de toda a história. Se você iluminar apenas as suas imperfeições, todas as suas qualidades ficarão na sombra. É justamente forte. Quando a gente fica lidando só com a parte difícil, com o que a gente não tá dando conta e ficar focando só nisso, a gente esquece de ver o lado bom, né? Então esse livro, assim, é um dos meus favoritos, assim, de vida. Eu acho que eu vou até reler novamente em algum momento. Uma outra leitura que foi muito significativa para mim foi Maia e Natasha, de Elise Duran. Esse livro é meio que uma novela russa da relação dessas duas irmãs, Maia e Natasha. Ambas querem ser bailarinas profissionais do balé mais famoso na Rússia e ao longo da história vários BOs acontecem e eu não vou entrar em detalhes, mas foi um livro que também foi muito significativo para mim, ver o desenvolver desses BOs e que no fim das contas o que importa é o amor fraternal,
a relação familiar, o laço familiar, o amor que uma tem pela outra, eu acho que supera todos os contratempos que vai acontecendo ao longo da história. Muita gente critica porque é um livro que a história se passa na União Soviética e ele foi escrito por uma autora americana. Eu não tô aqui para fazer essa discussão e nem entrar nesse mérito. Eu foco no que o livro fala comigo, no quanto ele mexeu comigo, e ver a história das duas irmãs, elas se afastando e depois elas se entrelaçando novamente e elas precisando lidar com as mágoas e se perdoando ao longo desse processo e refazendo a relação, como dá, né? Tem essa parte também, nada é perfeito. Quando você, aquele ditado famosíssimo, quando você amassa o papel e você desamassa, ele não vai ficar do mesmo jeito. Se você quebrar um copo de vidro e você tentar colar, você pode até conseguir, mas ele não vai ficar perfeito. Então, é justamente essas relações que elas vão se quebrando e em algum momento elas precisam ser reconstruídas. Não ficam perfeitas, obviamente. Essa parte da história também eu acho muito legal, mas que a relação das duas irmãs está acima de qualquer BO, da política, das questões profissionais, as carreiras que elas decidem seguir, enfim. Foi um livro também que foi muito significativo para mim. Esse livro ele veio em um dos meses, eu não lembro qual agora, da assinatura da tag Inéditos, que eu recebo um livro mensalmente. Eu acho que foi no mês de agosto, mas eu não tenho certeza. Um outro livro que me marcou muito e que foi muito significativo para mim, a leitura, eu li no Kindle, foi Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Ele é um autor daqui da minha cidade. Daqui da minha cidade não, do estado, aqui da Bahia. E esse livro, ele tem um teor cultural muito, muito intenso. Ele relata a história de uma família logo após a abolição da escravatura, né? Para onde o povo que era escravo foi conduzido, como eles conduziram a vida deles após a abolição da escravatura. No papel, né? Porque na prática isso não aconteceu de uma forma tão simples assim. Então ele traz um pouco desse peso cultural, histórico, da luta do povo para estabelecer e se posicionar perante a sociedade. Ele traz, assim, relatos afroculturais, religiosos, com detalhes, e foi encantador para mim fazer essa leitura. Também muito reflexivo você enxergar a história brasileira de um ponto de vista completamente diferente do que os livros que a gente estuda na escola relata. E foi uma leitura que mexia muito comigo, que eu pretendo comprar o livro para reler, fazer as marcações e comprar os outros livros do autor. O Itamar Vieira, ele tem um livro que acho que é Salvar o Fogo, que já me falaram que é melhor do que esse, e ele lançou um outro, Coração Sem Medo, recentemente. Então são leituras que eu pretendo fazer em algum momento, e essa releitura também, de tanto que ela me marcou. Um outro livro que eu li em 2025 não é fictício, ele está relacionado à psicologia e energia feminina, que é um tema que eu gosto muito também de estudar como forma de autoconhecimento, de me melhorar. Foi A Jornada da Heroína, de Maureen Murdock. Ai, meu Deus. A busca da mulher para se reconectar com o feminino. Esse livro, ele trata das etapas que a gente vive na nossa vida, a gente vai revivendo ciclicamente para se restabelecer na sociedade, e o quanto em determinados momentos a gente perde um pouco do nosso feminino e vive muito na energia masculina. Quem entende, já deu uma pesquisada sobre isso, consegue entender mais. Eu posso gravar um vídeo explicando um pouquinho melhor sobre isso, mas ele traz um pouco assim do quanto é importante a gente buscar dentro da gente o nosso feminino. A gente não precisa mostrar para o mundo, mas a gente precisa alimentar essa parte da nossa alma, que está muito relacionada à nossa criatividade, com o nosso ser, não com o nosso ter ou fazer. Eu sou uma pessoa muito do fazer, eu sou aquela produtiva, então eu busco muito estudar sobre o feminino e a energia feminina para eu me permitir desacelerar,
É algo que eu tenho muita dificuldade. Então, eu estudo muito sobre energia feminina, sobre o feminino em si, essa energia. Não é nem assim o ser delicadinha, mas está relacionado muito assim com o que é ser mulher. Então, foi um livro que foi muito significativo para mim, para eu entender o quanto é importante eu ter um momento só meu, eu fazer atividades que vão além do trabalho, que a vida ela não se resume só a trabalhar, fazer atividades de casa, que a gente precisa ter o nosso momento para se ouvir, para se perceber, enfim. É um livro também que fez muita diferença e eu pretendo reler. É um livro para você reler de fato várias vezes ao longo da vida. Eu vou falar que gostei desse livro com ressalvas. Foi uma indicação, Verity, da Colleen Hoover. É um livro de suspense. E assim, menino, foi um livro que eu li, assim, em poucos dias. Acho que eu li esse livro em 48 horas. E eu fiquei muito assustada. Às vezes eu ficava com medo de ficar sozinha. E é um livro pesado, viu, assim. Mas eu já estou na expectativa de ver o filme, que vai lançar esse ano, acho que em outubro desse ano. Eu quero ver o filme, mas já sei que ficarei assustada de novo. Mas eu vou falar que foi uma leitura muito boa, porque foi um livro que eu li rápido. E assim, aqui modéstia à parte, eu gosto muito de Colleen Hoover. Eu até achei que eu não iria gostar de todos os livros dela. E eu já vou até partir pro próximo, porque não tem um livro dessa autora que eu leia e diga não gostei. Assim, então eu vou deixar ele aqui com essa ressalva de que eu fiquei com muito medo. Mas é uma leitura muito intensa. Você quer, assim, só, sabe? Tipo, seguir rápido pra saber o que vai acontecer. E aí eu vou emendar com o próximo livro. O Lado Feio do Amor. Esse livro eu comecei a ler e eu achei, assim, o primeiro livro dela que eu não vou gostar. Cabe algumas ressalvas aqui, obviamente. Ao longo da história passei algumas raivas. Mas tem um episódio que acontece e que muda completamente a forma que eu comecei a ver a história, né? Eu falo novamente, tem algumas ressalvas aqui, em algumas... Como as coisas são conduzidas entre o casal, né? Romântico, mas é uma história que fala muito sobre como a gente encara a dor, como a gente supera a dor quando a gente vive uma situação que nos marca pro resto da vida. O quanto isso é difícil de ser superado e como a gente vai lidar com isso pro resto da vida. E se a gente for se afundando cada vez nessa dor, a gente para de ver beleza na vida. E por mais que uma relação, seja ela qual for, seja amorosa, familiar, ela nos traga dor em algum momento, ela não é o fim. Ainda existe o lado bonito do amor e foi um livro que mexeu muito comigo e que falou muito sobre isso, que sempre teremos dores, traumas que carregaremos e sempre iremos revisitá-los em algum momento. É natural que a gente reviva algumas dores, que a gente reviva alguns traumas, mas que ele não nos sufoque a ponto da gente não conseguir enxergar o quanto vale a pena seguir, o quanto ainda existe beleza e oportunidade de ser feliz. Então foi um livro assim que parece meio simplesinho, teens, uma história meio teens, mas que mexeu muito comigo e conversou muito sobre isso, assim, sensacional. Também tá entre assim os melhores dos melhores de 2025. Um outro livro que eu li no Kindle e que eu gostei muito foi Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bay. Esse livro, ele é escrito na voz de uma menina que vive em uma família completamente disfuncional. E ela vai relatando o quanto a voz dela é silenciada. E os pais dela não conseguem perceber as nuances do sofrimento e de algumas dores que ela vive ao longo da vida e como ela supera do jeitinho dela cada uma dessas dores e ela constrói uma história de vida assim de resiliência e de certa forma de muita superação. Foi uma leitura também muito significativa para mim e ver o crescimento de Júlia, que é a menina do livro, me fez refletir
na minha própria história, no quanto eu já me superei, no quanto eu já cresci e me fez, né, observar, porque às vezes a gente vai vivendo a vida assim, a gente nem percebe, uma coisa vai atropelando a outra e quando você lê uma história assim, que te faz falar, poxa, eu saí desse lugar e hoje eu estou nesse lugar. Então, foi um livro que me mexeu e me fez refletir sobre a minha própria vida. A Aline Bay, ela é famosa por livros de muito sofrimento, então não vou falar que é um livro fácil de ler. Pra mim, eu já li 3 ou foram 4 livros dela, não lembro agora, acho que foram 3. O Peso do Pássaro Morto, Uma Delicada Coleção de Ausências e Pequena Coreografia do Adeus. Esse, pra mim, foi o que foi mais fácil de ler, assim, no sentido de dores, que ela traz, assim, umas dores bem fortes, situações bem marcantes e traumáticas. Mas esse foi o livro mais fácil de encarar essas dores, porém, não é por isso, mas foi o mais significativo para mim. Então, dos 3 dela que eu li, eu vou dizer que esse aqui foi o mais marcante, o que eu mais gostei. Um outro livro que eu li esse ano por indicação das minhas amigas foi A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. Ai, não sei o nome, gente, eu não falei o nome dos autores de todos os livros, né? Mas é sobre isso. Eu não fiz nenhum roteiro, tô apenas aqui olhando os livros que eu li, botei todos aqui do lado. Estou vendo os que eu realmente mais gostei e falando. É sobre isso. Esse livro aqui, ele traz a história de... Ai, meu Deus, deixa eu olhar o nome dela. Nora. Nora. Ela tá vivendo um processo depressivo e ela decide que não vale mais a pena viver. E ela fica numa busca pela vida que se vale a pena viver. E aí a história vai se desenvolvendo nessa busca dela, nas várias possibilidades que a gente tem de construir uma vida, por exemplo, eu queria ser escritora, eu queria ser jornalista. Como seria a minha vida se eu tivesse escolhido ser tal coisa? Então o livro traz essa... Para algumas pessoas pode ser até monótono, mas foi uma leitura que, no fim das contas, nos faz refletir e me fez pensar que para chegar aonde eu cheguei hoje, eu tive que viver determinadas situações, por mais dolorosas. Teve os momentos felizes que a gente fica, mas também tem aqueles momentos que você fica, né? Então, por mais doloroso e difícil que seja viver alguns momentos, eles são importantes para nos construir a pessoa que somos hoje, né? Então, ele traz um pouco dessa reflexão. A vida que vale a pena ser vivida é a sua. Do jeito que ela está e do jeito que ela foi construída. Porque você não seria uma pessoa resiliente se você não tivesse vivido situações que te tornassem resiliente. Você não seria uma pessoa paciente se sua paciência não fosse testada várias vezes. Você não seria uma pessoa alegre, de bem com a vida, se você não tivesse vivido determinadas dores que te fizesse ver que vale a pena viver também a vida pelos momentos felizes que a gente tem e que a gente pode nos proporcionar. Então, foi um livro também muito legal, que eu li ano passado e que eu vou deixar registrado aqui também para quem se interessar por esse tipo de literatura. Não posso deixar de falar desse livro também, que ele foi assim sensacional. Ele me surpreendeu demais. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Posso dizer que foi um dos primeiros livros clássicos que eu li na minha vida e eu amei demais a personagem principal, a Elizabeth Bennet. Ela é aquela menina que vai contra os padrões da sociedade. Ela vive em uma sociedade em que todo mundo diz que mulher, para ser bem-sucedida, tem que casar e tem que encontrar um partido maravilhoso para ascender na vida e ser bem vista pela sociedade. E ela simplesmente ignora tudo isso para fazer o que bem dá na telha dela. Ela é aquele tipo de mulher que todo mundo tá falando, você tem que casar para você ter um futuro seguro. E ela tá, não vou, só vou casar por amor, vou fazer o que eu bem quero. Enfim, ela é essa pessoa. E esse livro com certeza abriu portas a eu querer ler outros clássicos ao longo da minha vida agora. E foi muito significativa essa leitura para mim, ver o quanto a gente não precisa seguir os padrões para ser feliz, nem para agradar ninguém. Ela tem umas falas assim, sensacionais ao longo da história, que eu fui marcando assim, e eu até anotei, porque eu tenho um caderninho em que eu anoto
trechos de livros que são muito significativos para mim, e eu registrei esses trechos do quanto ousada Elizabeth foi para a sociedade que ela vivia. Eu vou ler aqui esses trechos assim, só para deixar registrado aqui o quanto eu amei esse livro. Vamos lá, olha isso aqui, minha gente. Existe em mim uma ousadia que a vontade dos outros é incapaz de intimidar. Nesses momentos, minha coragem não se faz ignorada. Ou seja, eu não faço o que você manda, não, eu faço o que eu quero. Sensacional. Deixa eu encontrar outro aqui. Que ela fala nesse trecho, acho que é bem aqui no finalzinho, que ela fala com uma pessoa da alta sociedade. Não vou entrar em detalhes com a história, enfim, acho que a maioria já conhece, porque é um livro clássico, muita gente já leu. Estou apenas resolvida a agir de maneira a conquistar aquilo que, segundo a minha opinião, eu considero a minha felicidade, sem que admita a sua interferência de qualquer outra pessoa que não me é nada. Gente, sensacional. Não podia deixar de indicar. Com certeza eu quero ler outros livros de Jane Austen e de outros autores clássicos também. Acho que vou deixar esse aqui, vai ser o último, porque eu já falei aqui vários. Tiveram vários outros, mas eu já dei uma olhada aqui. Os outros foram legais, mas nesse vídeo vai ficar uma verdadeira história, novela da minha vida. Então eu vou deixar esse aqui como o último, que foi um livro que foi muito doloroso de se ler. O Menino que Desenhava as Sombras, de Oriana Ramuno. Essa história, ela se passa num campo de concentração em Auschwitz. Eu não sei falar direito. E é um livro que ele conta a história de uma criança e todo o sofrimento que a gente sabe que está associado ao período do Holocausto. Na verdade, é um livro de investigação criminal. Ele vai investigar a morte de um médico alemão num campo de concentração, né? Meio que você fica assim, meu Deus, vai investigar uma morte de uma pessoa, não desmerecendo, enquanto milhares estavam sendo mortas, assim, apenas pelo bel prazer, né? Então, foi um livro muito doloroso, assim, mas também muito importante. Nos faz refletir sobre a sociedade, o mundo como um todo, sobre empatia, sobre nem sempre tudo vai terminar feliz. Eu gosto muito de livros que tem um final feliz, mas esse livro aqui, não quero dar spoiler não, mas é um livro que traz, assim, descrições que me mexeram muito comigo e foram muito dolorosas de ver em relação ao Holocausto, à morte dos judeus, não é nem morte, né? Assim, um assassinato em massa dos judeus, ao bel prazer e por ideias que passam na cabeça de outras pessoas, né? Enfim. Mas é isso, foi um livro muito intenso de se ler, mas assim, maravilhoso. É isso, é um livro muito intenso de se ler, mas vou deixar aqui como sugestão para quem se interessa e quem gosta desse tipo de literatura também. É isso, acho que eu não vou mais mostrar não, porque tem muitos outros aqui, não foram tão significativas a leitura assim, tipo, nossa, amei, mas estão aqui. Espero que vocês tenham gostado, se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo e gostaram, eu espero que vocês se inscrevam, curta, comentem aqui se vocês já leram algum desses livros, se algum deles fez diferença na sua vida, ou vocês se interessaram, ou se vocês indicam alguns livros baseados nesses que eu já li. Enfim, um beijo e até a próxima!